Mas agora vamos ouvir o relato de quem sofreu uma agressão inexplicável. Pela primeira vez, o jovem espancado na Avenida Paulista conta abertamente o que aconteceu naquela manhã de 14 de novembro. Eu pensei mesmo que eu ia morrer naquela hora. Eles estavam me batendo com uma brutalidade e falando coisas que nenhum psicopata fala, com tanta vontade de bater, com tanta gana de bater em alguém, que eu falei, eu vou morrer aqui. Luiz Alberto Betônio, 23 anos, estudante de jornalismo, diz que naquela manhã de 14 de novembro voltava da balada com 2 amigos da faculdade. Eles caminhavam pela Avenida Paulista. Saindo de uma lanchonete, indo embora para casa, em média 6 horas da manhã, aí que a gente se depara com esses 5 meninos que estavam vindo no sentido oposto. Eram 4 menores e um rapaz de 19 anos, Jonathan Lawton Domingues. Segundo a polícia, Jonathan é o que aparece de bermuda nas imagens da câmera de segurança. Luiz conta que outro jovem do grupo trazia 2 lâmpadas fluorescentes na mão. De repente, um grito. Na hora que eu olho, ele já acerta com a lâmpada no meu rosto. E na hora que eu coloquei a mão no rosto, já estava saindo sangue. Aí ele vem com a segunda, eu me defendo. E os outros começaram a rir. Aí eu já vou pra cima e ele ainda ataca o restante da lâmpada que estava na mão dele. A briga continua fora do alcance da câmera. O rapaz de bermuda, Jonathan, corre para dominar Luiz. Ele vai e me dá uma gravata, que aí eu fico imóvel, não tenho como me defender. Aí os outros já começam a me agredir, dando soco, chute, e eles batiam muito na cabeça. Um segurança interrompe o espancamento e o bando foge. Então, se não fosse o segurança na hora para defender, tinha morrido, porque eles não iam parar. Eles passaram a noite agredindo pessoas, vítimas escolhidas aleatoriamente. Às vezes com a abordagem do preconceito sexual, outras vezes não. De acordo com a investigação, ao todo 5 pessoas foram surradas pelo grupo naquele fim de semana. As imagens revelam uma brutalidade excessiva, gratuitamente, sem nenhuma provocação. A sessão de violência pode não ter sido a única. Na sexta-feira, surgiu mais uma acusação contra o bando. Um homem de 37 anos procurou a polícia e contou que foi espancado no dia 14 de março, na Rua Augusta, região de bares e boates de São Paulo. Ele reconheceu Jonathan e o menor que bateu com as lâmpadas em Luiz. Você não tem dúvida? Não tenho a menor sombra de dúvida disso. O menor me imobilizou por trás, enquanto o maior, o Jonathan, com um soco inglês, desferiu mais ou menos em torno de 8 socos no meu olho. Eles tentaram mesmo matar. O executivo, que não quis se identificar, teve ossos da face esmigalhados e sofreu afundamento do olho direito. Eu pude perceber, apesar deles não terem falado absolutamente nada, que se trata de um crime homofóbico. De volta ao caso da Avenida Paulista, Luiz também acredita que a intolerância contra gays tenha sido o motivo do ataque, mas que em relação a ele houve um mal-entendido. Eu não sou homossexual. As 2 pessoas que estavam comigo na Paulista são homossexuais, estudam comigo, eu tenho outros amigos homossexuais. Qual o sentimento que você tem em relação aos 5 que te agrediram, te espancaram e quase te mataram? Eles não têm uma base familiar muito boa, porque na hora que eu estava na delegacia, eu já tive um exemplo disso. De uma das mães falar que não era necessário a abertura de um boletim de ocorrência. E um dos pais olhar no meu rosto, que já estava todo cheio de bandagem, e falar que até que não tinha sido tão grave. Foi uma briguinha qualquer, não foi? Para a polícia, o adolescente de 16 anos que acertou as lâmpadas em Luiz gostava de propagar mensagens de ódio na internet. O inquérito revela uma frase atribuída a ele num site de relacionamento. Um soco vale mais do que 1000 palavras. O texto foi apagado. Esse jovem tem histórico de indisciplina e chegou a ser expulso de um colégio de renome em São Paulo. Os 4 menores estão aqui na Fundação Casa e aguardam um julgamento que deve acontecer ainda este mês. Eles podem ficar até 3 anos internados. A polícia pediu a prisão preventiva de Jonathan por tentativa de homicídio, mas a justiça ainda não decidiu. Ligamos para os pais dos 5 suspeitos. Ninguém nos atendeu. O advogado de Jonathan disse que não poderia dar entrevista esta semana.
Esse tipo de crime é uma coisa que a sociedade civil não pode aceitar mais. Eu acho que ninguém tem o direito de agredir, seja por opção sexual, cor ou qualquer coisa. Não tem o porquê.